Olá pessoal, bem-vindos de novo no nosso curso de Golang. E vamos ver hoje nessa aula um uso mais avançado das funções. Uma função pode, pode agir como uma variável ou pode ser atribuído a uma variável. Uma função pode retornar uma outra função e vamos ver como é que ela pode ser usada. E funções podem ser criadas inline, né? Tipo, dentro do próprio código em relação a uma variável, são as chamadas funções anônimas. Então, eu vou criar aqui uma função, né? Primeiro, sempre chamando a nossa função main, né? Que é o ponto de entrada de qualquer programa em Go. E eu vou criar uma função aqui, simples, func. Simples. E essa nossa função simples vai apenas imprimir oi quando ela for chamada. Então, fmt.println oi. Perfeito. Então, eu vou, antes de tudo, testar, né, a minha função simples aqui. Então, eu vou chamar ela para que ela possa me imprimir um oi simplesmente. Então, eu vou imprimir. Então, ele imprimiu oi sem nenhum problema. Perfeito. Agora, essa função, eu posso atribuí-la a uma variável. Então, eu posso dizer, por exemplo, a x é igual a simples. Mas eu não posso mais botar as parênteses aqui, porque botar as parênteses quer dizer que eu estou chamando essa função. E não posso chamar essa função se eu estou atribuindo ela a uma variável. Então, eu vou remover a função, os parênteses. Agora, ela foi atribuída a uma variável. E essa variável, eu posso chamar ela como se ela fosse a função em si. E eu vou executar esse código e vamos ver que novamente ele vai funcionar e me devolver um oi sem nenhum problema. Então, é assim que você pode pegar uma função, atribuir a uma variável e ela vai continuar funcionando certinho sem nenhum problema. Funções também podem ser, né, declarado basicamente em relação a uma variável. Então, eu posso criar uma função assim, do nada, das funções em linha. Então, eu posso dizer func e dizer, por exemplo, para a minha função aqui, imprime para mim, eu sou uma função em linha. Sou uma função em linha. E simplesmente, uma vez que eu atribuo, eu estou atribuindo para essa variável, essa função aqui, e eu posso chamar essa variável como se fosse uma função da mesma forma que a gente chamou aqui o x, né, como uma função, e ela vai ser executada sem nenhum problema. Perfeito. Essa função em linha também pode receber um argumento, né? Ela pode receber um parâmetro, pode aceitar parâmetros. Então, eu vou, por exemplo, criar aqui uma função z que vai ter uma func que vai receber um inteiro, por exemplo. E esse inteiro ele vai retornar que esse inteiro vai ser multiplicado por menos 2, por exemplo. Perfeito. Ela vai ser multiplicada por menos 2. Lembrando que, apesar de ser uma função em linha, é importante, né, definir o tipo de retorno que ela vai ter. Então, ela vai ser uma função normal, uma função que vai ter um retorno e vai retornar um valor. E, da mesma forma, essa minha variável z, eu posso chamar ela e passar uma variável, um argumento para ela, né? Um argumento para ela e ela vai ser executada sem nenhum problema. Rodando, né? A gente tem aqui a nossa variável. Observando que eu dei um retorno, né, na nossa função, aqui o z, mas ela foi executada e não imprimiu nada porque eu não pedi para que ela seja impressa, né? Então, eu vou pedir, né, para que o retorno dela seja impressa para a gente. Então, o z vai ser isso. Eu vou chamando ela desta forma, ela vai ser executada e ela foi impressa aqui.
Outra forma de fazer também é, eu posso, né, dar o retorno dessa função e, ao mesmo tempo, já recuperar o valor dela. Como? Então, essa função z, ao invés de chamar ela aqui no nosso print para que ela possa retornar o valor dela, eu posso simplesmente solicitar a execução imediata dela, passando já o parâmetro logo em seguida, seguindo, né, a definição da função. Aqui, nesse momento, ela vai ser executada, porque ela já recebeu o parâmetro, e ela vai devolver apenas o valor de retorno. Então, se eu executar agora, vamos mudar o valor aqui, não? Então, vai me devolver menos 40 como o valor de retorno. Então, tem essas as duas formas de fazer aqui desta forma. Funções também podem retornar funções. Da mesma forma que a gente estava, como eu estava que está aqui, né? Então, funções podem retornar outras funções. Então, eu vou definir aqui uma função que vai retornar uma outra função. Ou seja, então eu vou ter aqui return func return func. Ela vai receber uma string. E ela vai ter como retorno uma função. Então, eu preciso especificar o retorno da minha função, que ela será uma função. Então, eu vou dizer return. Return vai ser uma func, né? Que vai fazer o quê? Que vai apenas imprimir o parâmetro da primeira função. Então, fmt.print ln x. Então, como é que eu vou chamar essa função que retorna uma função? Eu posso chamar ela de forma direta, ou seja, dizer apenas return func, passar o parâmetro que eu quero passar, goLong, vou passar, e eu vou pedir para que ela seja executada de forma automática. Então eu chamei a minha função return func, e a função que ela vai retornar vai ser executada. Eu estou chamando ao mesmo tempo a função, né, que ela vai retornar. E não sei se, acredito que deu para perceber. Então, eu chamo a primeira função e quando ela retorna a função, o retorno dela, eu já chamo imediatamente. Então, ela vai executar os dois ao mesmo tempo. Então, rodando o nosso código, observam que ele rodou e retornou o go. Agora, eu posso também passar para uma variável. Então, o retorno, né, a função de retorno vai ser passada a uma variável e essa variável vai agir como uma função, que é como a gente define aqui no nosso x, por exemplo, e ela pode ser chamada para ser executada. Então, eu vou definir, por exemplo, um R, que vai ser igual a return func, e eu vou passar para ele, retornei, e uma vez que eu chamei assim, então o retorno da minha função, seja essa função que ele está retornando, é ela que vai ser atribuído à nossa variável. E ela precisa ser chamada. Então, R, usando os parênteses, para que ela seja chamada. Uma vez chamada, ela vai ser executada e vai, em princípio, imprimir para nós, né, no terminal retornei. E, enfim, a gente tem retorne como dentro do nosso terminal. Então, para a gente ver, né, que funções podem, né, efetivamente agirem como variáveis, podem ser atribuídas a uma variável, e essa variável que receber a função pode ser chamada como uma função. Uma função pode, né, retornar uma outra função, e a gente tem a possibilidade de definir funções em linha que são funções anônimas que não têm um nome de forma específica, a não ser a variável que representa, que será chamada, né, a variável ao qual ela é atribuída. Então, em relação a funções, é isso, né, funções mais avançadas, um uso mais avançado das funções, porque tem muito mais para vir no canal. Então, se está gostando do conteúdo, deixa o seu like. Não deixe de se inscrever no canal para a gente criar, né, ter uma comunidade forte de gente que se apoia, que compartilha, que estuda junto, porque junto nós crescemos.